Boa noite a todos. Ótima sexta-feira para todos nós. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Última lição desse segundo trimestre. Estamos finalizando uma sessão de 13 lições bíblicas de escola dominical. O assunto principal, eu sempre costumo dizer para os alunos da escola dominical, que está na parte de fora da capa da lição da escola dominical, que é uma referência para uma vida de adoração e oração do cristão. Então esse é o assunto dessa lição 13, do dia 28 de junho de 2020. Nosso autor responsável por editar essa lição desse segundo trimestre, que está finalizando, é o pastor Adriel Gonçalves. E o título da leitura que nós vamos estudar é Orando pela Intervenção Divina. Orando pela Intervenção Divina. São 13 lições. Que coisa mais preciosa, joia mais rara foram essas 13 lições de escola bíblica dominical. E estamos, então, na última lição. A base desse salmo é o Salmo 144. Então, vamos lá, vamos entrar na lição. Texto áureo. Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes? Salmo 144, versículo 3. A verdade aplicada é muito boa também. É fundamental que os discípulos de Cristo tenham uma vida permanente oração. O que é fundamental para os discípulos de Cristo? Ter uma vida permanente de oração. Isso é fundamental. No esboço que eu anotei aqui, eu disse que isso é indispensável. Eu anotei no esboço que é indispensável, não deve faltar. Indispensável é aquilo que não deve faltar na vida de ninguém. Não deve faltar na vida dos discípulos de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Então é indispensável que na minha vida não deva faltar, não pode faltar oração. Seguindo a parte B da verdade aplicada. Não deve faltar permanente oração aí em prol de quê? Primeiro, pessoal. Eu anotei nos bolsos que é pessoal, é por ele primeiro, depois familiar, que é a família, e depois nacionalidade, que é a nação. Muito bem. Nossos objetivos da lição, o primeiro deles é refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Segundo, mostrar a importância de uma vida de oração. E terceiro, apresentar os efeitos de uma vida de oração. Eu costumo dizer que os 3 objetivos da lição, eles estão divididos nos 3 tópicos da lição. Portanto, no tópico 1, nós temos o primeiro objetivo, no 2, o segundo objetivo e no 3, o terceiro objetivo. Muito bem? Nosso Salmo 144, ele começa no versículo 5, 7, 9, 12 e 15. Mas para nós entendermos a dinâmica do Salmo, eu quero ler o versículo 1 até o 4, onde diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a peleja e os meus pés para a guerra. Versículo 2: Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. És tu, escudo meu, em quem confio e por que me sujeito meu povo. Versículo 3: Senhor, aqui é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. 4. O homem é semelhante à vaidade, e seus dias são como a sombra que passa. Aí o versículo 5 ao 9, 12,
14, 15. Aí então vai entrar os demais textos de referência. Muito bem. Então, a palavra refletir, eu fiz um esboço dela e ela significa pensar, meditar. O que nós devemos pensar e meditar? Sobre o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa vida de oração. É a nossa vida de oração. Então, eu fiz assim. Salmo 144 foi escrito por Davi. Por Davi, o Salmo 144. Há um paralelismo, parece que eles são iguais, né? O Salmo 144 e o Salmo 18. Parece que é continuação dele, parece que um é continuação do outro, mas em parte é bem diferente. Há algumas coisas interessantes que tem no Salmo 18, que está no Salmo 144. Está no Salmo 18 e está no Salmo 144. Observe aqui o Salmo 18, cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Então, há alguns pontos de reflexão no Salmo 18, que ele está também atrelado ao Salmo 144. Muito bem. Personagem desse assunto que nós vamos estudar aí é Davi. Davi. Então ele é o personagem central do assunto que nós vamos estudar hoje aqui. Motivo de oração. Ore para que o Senhor nos dê forças para manter uma vida de oração. Se Deus não der força para nós não tem como manter uma vida de oração. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração deve ser o tempo todo, nós devemos orar. Muito bem. A introdução diz: no presente salmo aprenderemos sobre a oração e a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade. Muito forte a introdução, né? Então temos coisas importantes nela aqui. Primeiro, nós vamos aprender nessa lição, ou nesse salmo, sobre a oração deve ser acompanhada de confiança. Então, Davi fez muitas orações, mas pode observar bem que nenhuma delas faltou confiança. Esteve presente em todos os momentos que ele orou a Deus, a palavra confiança estava acompanhando ali, estava junto. Então deve ser acompanhada de confiança e louvor à oração. E benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus. Quem traz benefícios para o nosso relacionamento com Deus? A oração traz benefícios. A Bíblia diz que a oração de um justo, um só, ele já faz um movimento muito grande. Pode muito em seus efeitos. Agora você imagine uma população inteira, no mundo inteiro, todo mundo orando ao mesmo tempo. O que não vai acontecer? Então devemos ter uma vida pautada para a oração. Então ela é a base do nosso relacionamento com Deus, a oração. Também a base para a nossa família e para a sociedade que nós vivemos. Está lá na parte 3, tópico 3, vai ter um complemento da introdução e da verdade aplicada praticamente. Vai ser um paralelismo lá. Muito bem. Começamos aqui então o Salmo 144. Eu li aqui o versículo 1 até o versículo 5, ou até o versículo 4, e temos algumas divisões lá. Primeiro, temos lá um homem de batalha, Davi. Temos um homem falando de guerra, Davi. Temos armas de guerra espiritual. Temos a habilidade do crente. Temos a grandeza de Deus. E por fim, está também dentro da lição, a pequenez do homem. O homem é pequeno, é inferior,
e Deus é superior. Deus é grande. Deus é grande. Então isso aí está aí no Salmo 144, versículo 1 até o versículo 4, está essa divisão. Muito bem. Salmo 144 também há um paralelismo com 2 Samuel capítulo 22. Há um paralelismo e nós vemos algumas palavras que Davi enumera sobre Deus, algumas qualidades ou qualificações que ele fala sobre Deus, que também está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 2 em diante, versículo 1 em diante, ele vai falar dessas qualidades de Deus, que ele enumera, que estão no Salmo 18, Salmo 144. Então está lá. Muito bem. Davi, lá em 2 Samuel 22, Davi passou por um período de batalha com os filisteus. Segundo o texto lá que eu estava lendo, ele se cansou, porque a batalha foi árdua, foi cansativa, mas no final ele teve vitória. Por quê? Confiou em Deus, teve uma vida pautada na oração e por isso obteve vitória, pôde lá enumerar algumas características ou qualidades de Deus e pôde render graças ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu para ele. Isso está lá no Salmo lá. Muito bem? Seguindo aqui a lição, no preâmbulo, eu fiz o seguinte esboço. O esboço está aqui, ó. São anotações que a gente faz, né? A gente vai estudando, vai fazendo esboço, anotações. E eu fiz o seguinte esboço aqui. Primeiro, no preâmbulo da parte 1. Da parte 1 aí em cima. Nós devemos refletir sobre o quê? Eu anotei lá. O que nós devemos refletir ou pensar? O que eu devo pensar e refletir? Como está o meu relacionamento com Deus? Como eu estou com Deus? Será que o meu relacionamento com Ele é bom? Dele comigo é bom, mas o meu com Ele tem que ser bom. Relacionamento é a base de qualquer amizade, deve fazer parte de qualquer círculo. E junto com a palavra relacionamento vem a palavra intimidade, confiança. Tudo vem junto, vem trazendo uma coisa com outra. Aí eu anotei aqui também no preâmbulo, o rascunho, né, o esboço. Todo relacionamento, conversa, ele começa com o quê? Tem que haver em todo relacionamento o quê? O diálogo, a conversa. Tem que haver o diálogo e tem que ver a conversa. Tem que ver a conversa. É por isso que eu resumi a palavra oração. A palavra oração eu coloquei do ponto de vista da seguinte forma. Oração, para mim, eu vou definir ela como diálogo, bate-papo, conversa com Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 7, Jesus falou sobre isso. Sobre isso aí. Ele falou sobre isso aí. Ele falou muito bem lá que nós temos que pedir e bater-se-vos-á. Todo aquele que bate, a porta se abre. Jesus está falando de quê? Oração. Está falando de insistência na oração e perseverança na oração. Então, Davi teve uma vida toda pautada e voltada à oração, acompanhado de relacionamento, intimidade e confiança. Pôde vencer seus inimigos, porque ele estava numa situação de perigo, de batalha. Por esse motivo mesmo, ele precisava confiar em Deus. E precisou da palavrinha pequenininha, fé. Também tem que estar junto. Sem fé é impossível
agradar a Deus. Aí ele faz aqui, ó, no preâmbulo ainda da parte 1, ele faz aqui, ó, estudaremos nessa lição o Salmo 144, que nos conduz à reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente o que diz a oração, é o que eu acabei de falar agora mesmo aí, sobre relacionamento, intimidade, e aí vai. Aí ele vai para o tópico 1.1, que é um resumo, vai falar sobre a visão panorâmica, e aqui dois escritores, eles deram uma classificação do Salmo 144 como Salmo de oração. Mas nós vemos também no título que ele aparece como Salmos de oração, Salmos de ação de graça, Salmo de adoração. Tudo isso tinha aí, nesses salmos aí. Então, é o que está aqui na parte 1.1 do tópico 1, dentro da nossa lição. Também esses salmos, eles eram usados principalmente nos cultos. Nos cultos, esses salmos eram usados. Nós lemos na lição anterior de domingo passado, que é a lição 12, que o povo subia a Jerusalém cantando os salmos e passavam ânimo, coragem uns para os outros quando iam entoando o salmo, quando iam cantando os salmos até chegar a Jerusalém. Então, dentro da classificação aqui por esses dois escritores, eles classificam ele como salmo de oração. E é o momento que nós estamos vivendo agora, neste mundo, mais do que nunca, nós temos que orar. Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 18, a parte A do versículo diz assim, ó, orando em todo tempo. Quando nós devemos orar? Todo tempo, toda oportunidade que tivermos, nós devemos orar ao Senhor. Aleluia! Devemos adorar o nome do Senhor. E dentro desse salmo nós temos também algumas coisas muito interessantes que vai aparecer aí, que são metáforas. Nós vamos ver dentro da lição aí metáforas. O que significa essa palavrinha, metáfora? Significa, é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparação. Por meio de comparação. Isso é chamado de metáfora. Metáfora. Nós chamamos isso aí de metáfora. Né? Algumas comparações. Jesus é comparado ao quê? Ao pão da vida. Então, comparam Jesus com o pão da vida. Se comparam Jesus com o pão da vida, é uma metáfora. Né? Então, eu anotei aqui 5 tipos de metáfora. Né? Jesus é como o pão da vida, a função do pão é o quê? Alimentar. A função do pão é alimentar. Depois, a segunda metáfora, Salmo 119, versículo 105, onde o salmista diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A função da luz, da lâmpada, é o quê? Iluminar aqueles que estão na escuridão, ou nas trevas do pecado. Terceira metáfora, a palavra é comparada com um martelo. Jeremias 23, versículo 29. A função do martelo é fazer o quê? Quebrar. Olha aí a comparação, né? A comparação aí da palavra com o martelo. E diz bem claro lá que a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça ou quebra a penha. Quarta metáfora, Lucas capítulo 8, versículo 11, onde fala da semente. Função da semente é germinar e produzir frutos. E a quinta metáfora também está em Jeremias 23, 19, parte B, onde compara a palavra como fogo. Fogo é para fazer o quê? Purificar, queimar e purificar. Então aí nós temos aí 5 metáforas para a gente entender que elas estarão presentes dentro do Salmo 144. Muito bem. Lição de suma importância para as nossas vidas, porque nós vamos aprender dela aí. Aí nós vamos lá para a parte 1.2, um resumo lá também dele lá. Um
salmo que exalta a Deus. Então, lá no Salmo 144, versículo 1, Davi começa no Salmo 144, verso 1, exaltar a Deus, bendizer o Senhor. Bendizer o Senhor. E começa a cantar, que tem como sentido ajoelhar-se e bendizer a Deus, ou louvar, adorar. Tem várias formas. Quando a pessoa recebe a vitória, a pessoa fica todo alegre. Foi o que aconteceu com Davi lá atrás. Muito bem. Aponta para ajoelhar-se e bendizer a Deus, ou louvar em adoração. Significativo o uso da expressão minha rocha. Aí aparece aqui, ó. Já aparece metáfora também aqui, ó. Rocha, comparando Deus como rocha, que transmite a ideia, uma ideia de firmeza. Firmeza. Significa que todo relacionamento tem que ser firme, como rocha. Então, temos aí metáfora aqui, ó. Rocha é uma figura bastante utilizada para expressar segurança. Então, rocha, ela tem as suas funções. A primeira função da rocha, segurança. Segunda função da rocha, firmeza. Terceira, proteção. Quarta, refúgio. Então, essas 4 expressões da rocha traz para nós aí, tipifica quem? Está falando de quem? Está falando de alguém. Está falando de Deus. Isso é uma metáfora comparando Deus com uma rocha. Também tem a comparação, comparando Deus como um escudo, comparando Deus como fortaleza, comparando Deus como refúgio. Então tem várias simbologias aí da metáfora que elas estão presentes dentro da Bíblia Sagrada toda. Nos Salmos aparecem muito essas comparações. O resumo da parte 1, 2. Na parte 1, 3, ele vai falar de coisas importantes que Davi fala ali no versículo 5. No versículo 5 do Salmo 144, observa o que Davi vai falar aqui. Vamos para a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Versículo 5. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes, e fumigarão. Essa parte 1:3 aqui que Davi está falando lá. O comentário está completando aqui, Davi falando lá. Inferior, que significa Deus é superior. Superior é aquele que está acima de nós. Então ele é superior a nós. É alguém que está acima, com autoridade máxima acima de nós. E nós somos inferior, pequeno. Lembra que eu falei lá da pequenez do homem? Então nós somos pequenininho diante de um Deus que é grande. Um Deus que é soberano, é grande, é excelso, é tremendo e é poderoso. Então nosso Deus, ele é um Deus grande, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus tremendo. Aí tem aqui também, ó, eu defini aqui embaixo, aqui, ó, confiança de Davi, versículos 1 e 2. Gratidão, versículos 3, versículos 4 e versículo 9. Gratidão. Aí eu anotei aqui, ó. Anotei aqui, também aqui dentro dessa parte aí, fiz uma comparação com a bússola. A bússola serve para a nossa vida, para guiar a nossa vida. E a oração tem também essas funções aí. Muito bem. Então aqui tem a dividir aqui, a divisão, ó, versículo 1 até o versículo 15, ó. Primeiro, versículo 1 do Salmo 144. A finalidade é bendizer a Deus. Aí nós temos aí uma batalha espiritual, que fala de proteção, fala da grandeza, pequenez do homem, louvor a Deus e o pedido. E o pedido, esse pedido aí nós vamos ver lá depois, ele vai fazer em prol da sua família, dos seus filhos, das suas filhas. E também tem um detalhe importante, uma riqueza de detalhe, que o Salmo 144, versículo 15, é chamado de o Salmo da Nação.
Outro ponto interessante do Salmo 144, que os salmos o livro dos Salmos são divididos em 5 livros, para nós podermos entender bem eles, são divididos em 5 livros. Desses 150 salmos, diversos autores, Davi escreveu 73 deles, compôs 73 deles. Então Davi era um homem muito experiente, além de ser músico, cantor, pastor de ovelha e rei. Um homem com muitas atribuições, com uma vasta experiência, e deixou para essa geração aí riquezas muito importantes nos salmos, deixou experiências para nós aí que é possível vencer desafios dessa atualidade em que nós estamos vivendo. Bendito seja o Deus de paz. Então isso aí é o resumo dessa parte 1 aí. Resumo da parte aí. Eu fiz um resumo aqui, ó. Bem dizer a Deus significa estar grato por uma graça alcançada. Estar grato por uma graça alcançada. Enaltecer fala de coisas boas. Bendizer no grego, a palavra bendizer, que aparece no Salmo 144, versículo 1, significa falar bem dele. Então, no grego, a palavra bendizer significa falar bem dele. Em todos os salmos aí, você vai ver a palavra bendizer, que significa, no grego, falar bem dele. Falar bem dele. Muito bem. E há também aqui um contraste que eu anotei aqui, ó, contraste entre homem e Deus, que está no tópico 1, 2. Para resumir essa parte aí, entramos na parte 2. Há um contraste aqui entre Deus e o homem. O homem é vaidade e Deus é rocha. Vaidade fala de vida passageira. Deus, ele é eterno. Passageira vai falar de vida transitória. Enquanto que Deus é o mesmo, ele não muda, nem sofre sombra de variação. Sombra, aí Deus é fortaleza. E parece ser, aí Deus é no Salmo 121, socorro. E no Salmo 46, refúgio e fortaleza. Então nós temos aí esse contraste entre Deus e o homem, que é também uma das divisões da parte 1, 2 de nossa lição bíblica de escola dominical. É a parte 1, 2. 1, 2. Aparece também uma riqueza de detalhe que está nesse salmo aí. Davi vai falar de coisas pessoais que Davi fala aí no Salmo 144. Ele usa expressões meu e minha, expressões meu e minha, ou meus e minhas. São expressões que estão aí, que significa pronome pessoal, é um pronome pessoal. É um pronome pessoal que ele está tomando aí para ele aí, dizendo que pessoalmente Deus é sua rocha. Pessoalmente, Deus é seu refúgio. Pessoalmente, Deus é seu escudo. Pessoalmente, Deus é sua fortaleza. Ele está trazendo para ele. Eu posso também trazer para mim, dentro desse salmo, da seguinte forma: Deus tem sido meu refúgio e a minha fortaleza. Observe que o Salmo 46 também tem um pronome pessoal. Quando lá diz bem claro, Deus é o meu refúgio. Não está dizendo que Deus é de todo mundo. A declaração pessoal tem que partir de cada um. Cada um deve ter a sua declaração pessoal, o seu relacionamento pessoal, ao ponto de dizer que o Senhor é dele. Que o Senhor é dele. O Senhor é dele. Salmo 121 também. Há declarações lá pessoal. Quando diz lá, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Portanto, a palavra está no singular. É pessoal, não é
plural, não refere-se a todo mundo. Cada um tem que ter Deus como protetor da sua vida, como protetor da sua vida. São detalhes que está lá dentro do Salmo. Então, nós falamos aí o tópico 1, 2 da nossa lição bíblica de escola dominical. Agora nós vamos para a parte 2 da nossa lição. Parte 2. Há 3 coisas importantes aí que estão na parte 2. Nós temos confiança, nós temos oração e nós temos graça. Confiança, para mim, eu resumo como crer, acreditar e esperar. Crer, acreditar e esperar. Para mim, essas 3 palavrinhas estão entrelaçadas dentro da palavra confiança. Vem acompanhando a palavra confiança. A palavra oração eu já resumi lá atrás. Um diálogo, um bate-papo, uma conversa. E a palavra graça significa que ninguém merecia nada. Mas Deus é tão bom que através da bondade, uma palavrinha que aparece aqui, que é um dos frutos do Espírito, né? E também atributo de Deus, bondade e benignidade, são atributos morais de Deus e fruto do Espírito, que aparece junto com a palavra graça. Então, são 3 coisas aqui importantes aí. Então, começa aqui, ó. Uma das muitas lições que os servos de Deus da atualidade podem extrair dos Salmos, ou tirar dos Salmos, é o fato que o mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de se apresentar a Deus em oração. Quer dizer, mesmo que você passe por essas fases que ele falou aqui, nós não estamos impedidos ou impossibilitados de apresentar a Deus em oração. É aí que nós devemos orar. É nessas situações que nós devemos orar. E é nessas situações que Davi estava orando. Davi orou e obteve do Senhor a grande vitória. Então, esse é o resumo aí da parte 2 e está aqui dentro desse tópico aqui que eu falei muito bem. Aí 2.1, a graça. A graça, a parte 2.2 vai falar da onipresença. Então, 3 coisas que Deus é. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo o conhecimento, tem todo o poder e está em todas as partes ao mesmo tempo. São essas 3 divisões aí. Então, oração pela presença. Davi precisava da presença de Deus ali para trazer a ele o quê? Proteção. Proteção. Por isso que ele pede ali no versículo 5 para Deus abaixar os céus. Abaixar os céus. Né? Ele faz uma metáfora ali, uma metáfora que aparece lá no livro de Êxodo, né? Aparece no livro de Êxodo, quando Deus fala lá que o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar livramento. Né? Está também em Êxodo 19, 11. O Senhor desceu sobre os montes Sinai para transmitir os estatutos e mandamentos. Salmo 18, verso 9, diz que o Senhor desceu para dar livramento. Tais expressões sinalizam, dentre tantas outras, 2 verdades: a grandeza de Deus, suas maravilhas, sua graça, apesar de sua imensurável grandeza, contudo não está diferente ao que se passa na terra e está atento ao clamor dos que confiam e esperam nele. Então aí está o resumo da parte 2.2. 2.3, o salmista expressa confiança em Deus. Ele expressa a sua confiança em Deus. Nós devemos fazer isso aí também, expressar a nossa confiança. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta: em quem eu confio. A expressão dele foi essa: eu sei em quem eu confio. Então ele sabia de onde ia vir um livramento para ele. Ele sabia de onde ia vir um escape para a vida dele, para onde viria a sua vitória, porque ele tinha
confiança, então expressando a confiança, porque ele sabia de onde vinha a sua vitória. E depois declara: cantarei um cântico novo. Nós temos essa interessante sequência porque eu sei quem é Deus. Confio, porque confio. Sei que cantaria um cântico novo. Podemos refletir sobre esse aspecto tão importante na vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento de nossa confiança em Deus. Faz a diferença no enfrentamento das muitas adversidades. Quer dizer, olha que confiança Davi tinha. Diante de tantas adversidades, ele tinha confiança e podia já cantar um hino já de agradecimento. Que bom que nós podemos agradecer a Deus. A vitória ainda não chegou, mas nós já estamos agradecendo com confiança, porque ela vai chegar lá na frente para nós. Que salmo maravilhoso, hein? Que lição forte essa. Aí continua aqui a parte 3 da lição. Também há algumas metáforas ali interessantes aí na parte 3 da lição. Há algumas metáforas muito importantes ali que o salmista ele faz ali no tópico 3 da lição. Ele faz ali no tópico 3 da lição algumas metáforas ali. E aparece bem mesmo, bem mesmo, algumas metáforas ali que ele vai enumerando e vai falando delas ali dentro da lição. Primeiro, da parte 3, o preâmbulo da parte 3. Intercessão pelo bem da família e a sociedade. Nós vimos lá na verdade aplicada, então para mim a verdade aplicada está junto aqui, entrelaçada junto com a parte 3, onde fala da verdade aplicada lá na parte B embaixo, que ele deve orar por ele, pela família e pela sociedade. E aqui volta de novo o comentarista dizendo: intercessão pelo bem da família e da sociedade. Notemos que este salmo inicia com a experiência do salmista com Deus. Agora ele se volta para interceder pela família. Então, a outra divisão do Salmo 144, a primeira divisão em cima, ele enumera aquelas características todinhas de Deus, ora, clama. A palavra clamar significa gritar em alta voz. Então a palavra clamar significa gritar em alta voz, bradar, suplicar, pedir insistentemente. Essa palavra clamar. Então, é o que está aqui. É o que está aqui. Notemos que esse salmo inicia com a experiência do salmista com Deus, que é o verso 1 e 2. Agora ele se volta para interceder pela família. Agora ele vem interceder por quem? Pela família. Depois de ele pedir a Deus força, agradecer pelo livramento, agora ele faz a segunda parte da sua oração, ou a sua intercessão, que é agora pela família. Agora é pela família, pela nação. Pela família e pela nação. Que é o versículo 12 e o versículo 13 é pela família. E está intercedendo a Deus pela família. Observe aí as fases da oração. Né? São fases separadas e distintas que ele vem orando até ele chegar agora pela família. Depois, a outra fase da oração, ele vai orar pelo povo. Ele vai orar pelo povo, pela sua nação. Nós temos um compromisso dentro da Bíblia Sagrada, que é orar pela nossa nação, está dentro da Bíblia. Orar pelos nossos governantes, é a nossa função. Então, isto nós devemos fazer e nós temos que fazer. Importante lição para nossos dias: pessoal, família e sociedade. Então tem 3 coisas aqui: oração pessoal, que é por ele mesmo; oração familiar, que vai envolver a família, né, os filhos e filhas, vai juntar a esposa; e
a terceira fase da oração, ele vai orar pela sociedade, porque a sociedade precisa das nossas orações. A sociedade que eu moro precisa da minha oração. O bairro que eu moro precisa da minha oração. A comunidade que eu resido precisa da minha oração. A minha oração dentro da comunidade, dentro do bairro, dentro da sociedade, pode mudar situações, pode mudar o cenário, mudar a história, e é importante nós fazermos isso aí, que é a parte 3, o preâmbulo da parte 3. A parte 3.1, nós temos aqui uma metáfora, comparando o filho com plantas. Só um resumo, tá? Comparando o filho com plantas. Plantas, qual é a função dela? Crescer, germinar, né? As 3 fases da planta. Se germina e depois ela vem dar frutos. Significa, os frutos são resultados de desenvolvimentos. Então, nós temos que orar para que nossos filhos se desenvolvam, cresçam. Isso é fundamental. Aqui, é fundamental nos unirmos em oração pelos filhos, principalmente crianças, adolescentes e jovens, para que sejam como plantas florescentes, bem desenvolvidas e viçosas no jardim do Senhor. Evidente que dependemos do Senhor e de seu agir na vida dos nossos filhos, mas aí tem a função do pai fazer isso aí, orar pelo seu filho. Manter uma conversa com ele, reservar um tempo para ter um diálogo, uma conversa com ele, assim como ele tem com Deus, tirar também para a família. Então aí a primeira fase é família, filhos. Agora ele compara a filha como pedra de esquina, como coluna do palácio. As colunas do palácio eram bem bonitas, eram colunas centrais, principal do palácio, e eram bem ornamentadas com pedras preciosas. Olha aí a metáfora comparando isso aí com a filha, falando que a filha é como coluna, como pedra de esquina, coluna de um palácio, e era bem ornamentada, Está falando das filhas, né? O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria suas filhas como colunas ou pedra de esquina. As palavras coluna e pedra de esquina têm diversos significados, por exemplo, beleza. Então, ela vai falar de beleza, sustento, estabilidade e comunhão. Isso aí está, agora fala da filha. Então, aí a segunda parte aí que nós falamos lá. Agora, terceira e última parte, interesse pelo bem da sociedade. O salmista menciona nossas ruas e povo. Ele pede a bênção de Deus não apenas para si e família, mas também para a sociedade. Pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio da família. Olha aí a responsabilidade que o chefe da casa tem. Para que a sociedade vá bem, ele precisa fazer o papel, desempenhar o papel dele também dentro da sociedade, né? É como se fosse uma palavra egoísta. Eu não quero o bem só para mim, eu tenho que dividir com alguém o bem. Eu tenho que dividir com um próximo. Posso ser egoísta, querer só para mim. Então, está dizendo bem claro aqui que deve orar pela sociedade. Orar pela sociedade. Reflete isso na família e na sociedade. Notar que Deus enfatiza que Abraão iria ensinar seus filhos, né? Mesmo sendo cativo, o povo de Deus deveria trabalhar para o bem da cidade. Por isso a importância de fortalecimento na família, pois compõe a base da sociedade. Nossos compromissos com os discípulos de Cristo incluem os valores em sociedade. Muito bem. Então, chegamos ao final de uma rica e preciosa lição. Rica e preciosa lição para a nossa vida espiritual. Uma lição muito rica
muito importante, muito forte e com certeza vai falar com o meu coração e com você. Vai falar com o meu coração e com você. Né? Vai falar com o meu coração e com você. Então nós devemos estar bem aí firmado, ligados em Deus, para que as suas bênçãos estejam na nossa vida. Então conclamo você a seguinte forma: vamos ter uma vida pautada de oração. Vamos ter um momento, vamos reservar um momento para tirarmos para orar. Porque tenho certeza que a Bíblia diz que a oração de um só justo faz um grande efeito. Você imagine uma população de 5 milhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas, todo mundo orando numa só voz, num só tom. Que barulho ensurdecedor não vai fazer no mundo. Então conclamo você a orar, a suplicar, a clamar, a bradar em alta voz, suplicando as misericórdias do Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai Santo, Celeste, Eterno, Soberano, entro na Tua presença nesta hora, Senhor, te agradecendo pela porção da Sua palavra. Deus, que a mensagem através desse vídeo, dessa videoaula, possa atingir coração neste momento, Senhor, trazendo paz, esperança, fé, amor a cada família, Senhor, também para a nossa sociedade. Permita, meu Deus e meu Pai, que as nossas orações, Deus, possa alcançar a nossa cidade, nosso país, nosso mundo. Toma nas suas mãos, Senhor, aqueles que precisam também, Senhor, de confiança, fé e esperança para vencer. Deus, é a minha oração nesta hora, em nome de Jesus.